Olá pessoal, hoje estamos com a nossa segunda videoaula de Química Orgânica 2, ministrada pelo professor Luiz César Rodrigues. Como tema, nós vamos falar sobre a oxidação de hidroquinonas e redução de quinonas. Meu nome é Douglas Manuel, sou aluno do curso de Biotecnologia do segundo período da Universidade Federal da Paraíba. E vamos dar início a uma nova videoaula. Hidroquinona. A hidroquinona, também chamada de benzeno 1,4-diol ou simplesmente quinol, é um composto orgânico aromático, grave bem isso, aromático, o qual é um tipo de fenol, tendo a fórmula química C6H4OH2. Sua estrutura química tem dois grupos hidroxila ligados a um anel benzênico, na posição para. É um sólido granular branco na temperatura e pressão ambiente. É o isômero 1,4 do benzenodiol. Portanto, ele é isômero da resorcina. A nomenclatura da hidroquinona foi considerada pela IUPAC em 1993, o nome hidroquinona. Propriedades da hidroquinona. A hidroquinona ela pode ser submetida à oxidação suave. Converte-se no composto parabenzoquinona, C6H4O2, frequentemente chamado de p-quinona ou simplesmente quinona. Redução da quinona reverte esta reação novamente à hidroquinona. Alguns compostos bioquímicos na natureza que têm este tipo de seção hidroquinona ou quinona em suas estruturas, tais como a coenzima Q, e podem ser submetidas a similares interconversões redox. Os grupos hidroxila da hidroquinona são completamente ácidos fracos. Hidroquinona pode perder um H+ e uma das hidroxilas para formar um íon chamado de monofenolato, ou perder um H+ de ambos para formar um íon difenolato. Usos. A hidroquinona, ela tem uma variedade de usos principalmente associados com sua ação como um agente redutor, sendo bastante solúvel em água. Ele é o principal componente na maioria dos reveladores fotográficos, onde com o composto metol reduz haletos de prata a prata elementar. A hidroquinona ela é também muito usada como inibidor de reações de polimerização de ácido acrílico, o metilmetacrilato, o ácido acrílico. Em medicina, a hidroquinona é usada como aplicação tópica, em clareamento da pele, ao reduzir a coloração da pele, incluindo clareamento anal, não tendo a mesma predisposição a causar dermatites, como o metal faz. Este uso é banido em alguns países. Exemplo de um país, nós temos a França, por causa dos elevados casos de câncer e riscos. E ele é utilizado bastante no tratamento do melasma, que são essas manchas. O sal difenolato de sódio da hidroquinona é usado como um alternativo comonômero na produção do polímero PEK.
Ela é usada como uma matéria-prima de herbicidas, antioxidantes para borrachas e corantes. No processamento radiográfico, a hidroquinona é utilizada como um agente revelador, reduzindo haleto de prata em prata metálica negra. É o responsável pelo detalhe da radiografia. Ocorrência natural. É uma substância encontrada em vários alimentos, em madeiras, fumo de tabaco, no alcatrão, da ulha, óleo cru, etc. Este composto atua nas células produtoras de melanina, os melanócitos, bloqueando a produção e aumentando a degradação dos melanósomos, os corpúsculos intracelulares que armazenam a melanina. A hidroquinona também bloqueia a ação da enzima tirosinase, que tem participação na formação da melanina. A hidroquinona é um ingrediente fenólico muito usado e muito suscetível à oxidação. O mecanismo de ação da hidroquinona é baseado em sua oxidação após o contato. Sem dúvida, é um ativo eficaz para tratar regiões onde há hiperpigmentação, como os melasmas e as sardas provocados pela excessiva exposição ao sol. Mas a decisão de uso deve estar nas mãos do seu médico. A hidroquinona é um ingrediente fenólico muito suscetível à oxidação, principalmente na presença de íons metálicos ou em formulações muito alcalinas, com pH elevado, em altas concentrações de oxigênio e também na presença de luz. As quinonas, elas são um grupo de substâncias orgânicas geralmente coloridas e semivoláteis, onipresentes na natureza e pertencentes à classe dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Oxigenados. A estrutura das quinonas apresenta dois grupamentos carbonilas em um anel insaturado, de 6 átomos de carbono situados relativamente em posições orto ou para, utilizando como critério o tipo de sistema aromático. As quinonas, elas são classificadas como benzoquinonas ou naftoquinonas, atraquinonas e fenatraquinonas. As quinonas são formadas biogenicamente através do metabolismo oxidativo de compostos endógenos, como catecolaminas, os estrógenos e os xenobióticos, bem como são emitidas diretamente a partir de combustão incompleta de matéria orgânica, especialmente combustíveis fósseis. Adicionalmente, as quinonas elas são formadas na atmosfera através da fotooxidação. Vários estudos demonstram os efeitos tóxicos e deletérios de quinonas para o organismo humano, indutor de várias doenças, tais como o câncer de pulmão, asma e inflamação alérgica, podendo também atuar como inibidora de enzimas importantes em sistemas celulares, reparadores, causarem danos genéticos. Por outro lado, as quinonas apresentam interesses toxicológicos e farmacológicos consideráveis. Estudos revelam variadas biodinamicidades, destacando-se dentre muitos a participação em processos bioquímicos vitais. Propriedades. As quinonas, elas são espécies químicas neutras e sofrem reações de protonação com dificuldade, apresentando duas propriedades químicas de particular importância. São oxidantes e são eletrofílicas. Estas propriedades lhe permitem participar respectivamente de reações do ciclo redox e reações de Michael. Nesse sentido, o potencial redox de uma quinona pode ser fortemente influenciado pelo pH do meio e pela presença de substituintes. Com relação à influência do pH, quando protonadas, as quinonas são oxidantes mais fortes do que as formas não protonadas. As semiquinonas, que são geradas por redução envolvendo o elétron, não são suficientemente básicas para serem protonadas. Assim, a grande maioria das semiquinonas está sob a forma de ânion radical em pH fisiológico.
Este ânion radical semiquinônico, devido à repulsão entre as cargas, ele vai ser um oxidante muito mais fraco do que a quinona original, como eu tenho havido dito. Contudo, estes ânions radicais semiquinones, eles poderão ser mais danosos às células, devido à sua habilidade para cataliticamente vai gerar um peróxido de hidrogênio em um ambiente biológico, via o ciclo redox. A presença dos substituintes, que são aceptores de elétrons conectados à estrutura básica das quinonas, elas aumentam o poder oxidante dessas substâncias, enquanto que a presença de substituintes doadores de elétrons diminui o poder oxidante. Assim, as respectivas hidroquinonas formadas nestas reações de redução serão mais facilmente ou menos facilmente oxidadas, dependendo das características dos substituintes. Aí, os estudos eles revelaram muitas biodinamicidades, destacando, dentre muitas, a participação em vários processos bioquímicos vitais, 6, 14 e 15. A sua produção por insetos e vegetais como defesa química, além de atuarem como vários tipos de coisas, como, por exemplo, nós temos os microbicidas, os anticancerígenos e também um que não é muito conhecido, que são os antiangiogênicos. Sim, é como eu tinha havido dito, as quinonas, elas são neutras, são espécies químicas neutras. E elas vão sofrer reações de protonação, mas com uma certa dificuldade. Assim, elas vão apresentar mais ou menos duas propriedades químicas de particular importante. Elas são oxidantes e também elas são eletrofílicas. Estas propriedades, elas que vão participar, respectivamente, claro, das reações do ciclo redox e das reações de Michael, muito conhecida também. E neste sentido, o potencial redox de uma quinona, ele pode ser fortemente influenciado pelo pH do meio e pela presença dos substituintes que estiverem na reação. E é assim que nós terminamos mais uma videoaula de Química Orgânica 2. Como tema, nós tivemos oxidação de hidroquinonas e redução de quinonas. Disciplina ministrada pelo professor Dr. Luiz César Rodrigues. E assim acabamos mais uma videoaula. Meu nome é Douglas, sou aluno do curso de Biotecnologia do segundo período e nos vemos na terceira videoaula que irei apresentar sobre a inversão da amina. Muito obrigado. Muito obrigado.